Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Você é muito bem-vindo no nosso canal. Que Deus vos abençoe e vamos para o vídeo. Shalom, amados do YouTube. Por isso, nós estamos felizes por estar com cada um de vocês aqui no nosso canal e iremos falar sobre a parte 2 do choro do livro e abertura dos 7 selos do Apocalipse. Por isso, se você quer compreender e entender um pouquinho desta mensagem, nós vamos para o vídeo. Shalom, amados. Por isso, nós vamos agora para a mensagem. E como nós havíamos dito, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 2, nós iremos fazer a leitura do primeiro selo que foi aberto pelo Cordeiro. E diz assim o texto bíblico: E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Quando então vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O texto nos diz aqui que quando o Cordeiro, Cristo, abriu o primeiro selo, ele viu e deu a ordem, e um ser vivente deram ordem com voz de trovão: Vem. E quando saiu, vi, e no versículo 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. A raciocínio teórico diz assim, segundo os contudos dos estudiólogos bíblicos, dizem que esse conceito, esse rei com uma coroa e o cavalo branco é símbolo de poder, símbolo de autoridade. Então representa a pessoa de Cristo, a palavra que está sendo ministrada no período da grande tribulação, no período em que as pessoas estão angustiadas, mas a palavra de Deus ainda continua com o fluido, levando uma mensagem. Então ele saiu vencendo para vencer, ou seja, o texto ele nos fala que o cavalo branco, o príncipe do cavalo branco, aquele que saiu com autoridade, com poder, ele saiu vencendo para vencer, ou seja, com a vitória decretada. Nossa, que visão tremenda! No segundo selo, e quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Este segundo selo era um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho representa a guerra, a destruição. Hoje parece que nós estamos vivendo um colapso mundial. O mundo, quando Jesus ainda estava aqui, estava ministrando aos apóstolos e dizia assim: olha, quando ouvires rumores de guerra e quando ouvires sobre grandes desalentos sobre os poderes mundiais no mundo, olha, o tempo está próximo. E parece que nós estamos vivendo nesses dias. Se você parar e você assistir a televisão hoje, você vai ver os noticiários. É guerra na Ucrânia, é guerra nas províncias, é rumores de guerra, há uma guerra biológica, há uma guerra feita em todos os termos. Parece que o mundo está tentando entrar em um colapso nervoso. E isso o quê? Afeta a humanidade. Então parece que esses selos, se não me faz a memória, parece que como se nós hoje, claro que existem muitas correntes de pensamentos teológicos, mas eu acredito assim. Quer dizer que nós estamos passando por isso?
eu posso declarar que sim, eu estou tendo a condição de ver com meus próprios olhos aquilo que a Bíblia tem falado. Então nós devemos ficar atentos, se sim ou se não, mas as coisas estão acontecendo. E diz aqui também, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, no versículos 5 e 6, e também quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, quando saiu esse cavaleiro, esse cavalo preto, com uma balança na mão, ele é representado pela fome. O que acontece? Com a escassez, com a guerra, com a destruição, com a fulminação geopolítica no mundo, automaticamente o dinheiro ele será um valor irrisório, ou seja, vai ter uma inflação terrível que irá destruir todos os cantos do planeta, ou seja, a comida vai ficar escassa, as coisas vão ficar muito difíceis, como nós vivemos em alguns países hoje, na Ucrânia, que já está vivendo uma dificuldade financeira por causa da guerra, como existe também na Venezuela, pessoas saindo de lá por causa do regime ditador, por causa de coisas que acontecem lá, aonde o dinheiro, a inflação tão alta, chega a ser, na Venezuela, se não me falha a memória, está em 1000% a inflação. A condição de dinheiro não dá para comprar mais o suficiente para se alimentar. Mas aqui diz o texto que este cavaleiro, ele saiu com a balança, com a medida, e que 1 denário na época de Cristo podia se comprar muita coisa, podia se viver por meses. Mas esse valor nos dias de hoje, dizendo assim, como se seria hoje, é como se houvesse um colapso mundial e as pessoas não tivessem mais dinheiro para poder comprar seus alimentos. Então a fome, a destruição, a guerra, o modo de você superar essa adversidade vai ser terrível. Então imagine que essas pragas que serão lançadas, esses cavaleiros que serão lançados, segundo a Bíblia, segundo a escatologia bíblica, olha, serão momentos difíceis que a humanidade irá passar. Diz aqui também, vamos lá, o 4º selo, e diz assim no capítulo 6, do versículo 7 e 8, diz assim: e quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo-lhe, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Então você vê que o 4º cavaleiro era um cavalo amarelo. Amarelo representa uma cor opaca, uma cor de deficiência. O amarelo, ele é uma cor de repúdio, ou seja, a pessoa que o amarelo representa aqui no caso é a pestilência. Hoje nós estamos vivendo crises pandêmicas, estamos vivendo ainda, sobrevivemos, graças a Deus, aqueles que estão nos ouvindo agora, passamos pela crise difícil que foi a pandemia do coronavírus, e hoje estamos vivendo outras crises e aguardando, esperando em Deus, porque sabemos que na China continua ainda o mesmo problema, né, com a pandemia, com um novo vírus, uma nova variante, né, do coronavírus. Nós temos aí as guerras biológicas, as guerras feitas através de produtos químicos. Então tudo isso causa uma pestilência, e a Bíblia diz aqui para nós que o cavaleiro da morte, que é o cavalo amarelo, ele vai vir para destruir com a pestilência, vai vir destruir com o que sobrou da fome e com tudo aquilo que há, as feras
do mundo, ou seja, essas férias é o quê? É a destruição que vai acontecer, porque o psicológico humano, quando a pessoa passa pela fase de dificuldade de alimentação, ele é capaz de fazer qualquer coisa por causa da fome e por causa da falta de condições. Então é complicado, é o sistema psicológico afetando todo um sistema humano. Diz aqui no texto: e foi-se aberto o 5º selo. Está lá no capítulo 6, né, do livro de Apocalipse, versículo 9. Versículo 9 a 11. Diz assim: e quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas os nossos sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram: repouse, e ainda por pouco tempo, até que também se complete também os números e os seus conservos e os irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, aqui estava no 5º selo o pedido dos santos: olha, Senhor, intervém, porque nós vimos o mestre sendo morto na cruz do Calvário, pessoas que por profanar a fé, por falar da fé, do amor de Deus, do amor de Cristo, eles também foram julgados, e ali estava uma cobrança pela vingança. E o Senhor falava assim: olha, não se preocupe, olha, colocarei vestes novas, entra e aguarda até o período em que passar aqueles ainda que irão fazer parte da comitiva para entrar na mansão celestial. Então diz assim, no capítulo, o 6º selo, no capítulo 12, né, nós vamos ler até o versículo 17, que é o 6º selo. E vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, e o sol se tornou negro, e como saco de cinza, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento, e o céu recolheu como um pergaminho quando enrola. Em todos os momentos as ilhas foram movidas do seu lugar, os reis da terra, os grandes e comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que assenta o trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então chegou o momento do acerto de contas, ali como foi falado pelos profetas, anunciado que, olha, quem vos ensinará a escapar do grande dia da ira de Deus? Irmãos, amado, eu quero que você compreenda nesta mensagem. Nós estamos falando aqui, das perseguições, das coisas que cada um dos mártires, apóstolos passaram, dando a sua própria vida. Nos dias de hoje que nós vivemos, quando se fala para pregar a palavra de Deus, nós vemos lá em lugares que não se pode pregar a palavra de Deus, as pessoas são perseguidas pela sua fé, e tudo isso será subjugado num certo dia. O dia do Senhor é chamado dia do Senhor, a ira do Senhor, porque mataram o Filho de Deus. Então Deus irá, mas Deus vai fazer essa maldade? Não, mas a humanidade já está preparada. A humanidade está sendo subversiva de uma maneira terrível, a ponto de não sustentarem, de não se amarem mais, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E por este amor se esfriar é que acontecerão essas catástrofes terríveis, porque isso é conceito psicológico, conceitos que a humanidade levou para a devastação, e o Senhor, Ele vai restaurar. E para restaurar a presença do Senhor, é por isso que o Senhor já deixou para nós na visão de João. João, quando teve essa visão, ele começou a contemplar tudo aquilo que Deus estava preparando, como assim Daniel havia visto, quando estava na Babilônia, porque uma coisa tem a ver com a outra,
e você começa a entender qual é os preceitos. Parece que hoje, eu falando desta mensagem, eu falando desse texto, parece uma coisa até, em alguns anos atrás, eu falei assim, nossa, eu acho que eu não vou compreender, mas hoje em dia se torna fácil você entender o que está acontecendo, o que está rolando no colapso mundial, aonde o nosso sistema político, religioso, humano está acontecendo no mundo inteiro. Olha, estamos vivendo pandemias, estamos vivendo pandemia, estamos vivendo épocas de fome, estamos vivendo épocas de fome, estamos vivendo época de rumores de guerra, estamos vivendo época de rumores de guerra e própria guerra, e isso aguardando talvez um colapso ainda pior. Deus seja sobre as nossas vidas. Por isso diz aqui o texto, e eu quero acompanhar com os amados, o sétimo selo. O sétimo selo, ele está lá no livro do capítulo 8 do livro de Apocalipse, versículo 1 e 2. Diz assim o texto: e quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Ou seja, amados, quando Jesus, o cordeiro, foi ali relatando, abrindo os lacres daquele pergaminho, daquele testamento, daquele livro que ninguém podia olhar para ele, mas o Senhor teve autoridade, tem o poder para abrir e poder executar as ordens daquele livro. Diz aqui que no sétimo selo houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que esse silêncio? Porque ali estava sendo decretado a ordem, a ordenança para o clímax da grande tribulação. Eu quero dizer para vocês, a cada um que está ouvindo, que nós iremos falar sobre as 7 trombetas no próximo vídeo, porque é muito extenso falar de escatologia bíblica, é muito extenso você falar de temas tão complexos, mas se você está gostando do conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso projeto, o nosso canal. E também, se você está gostando, comente aqui sobre o que você está achando desse vídeo, sobre esses ensinamentos. Deus é contigo e vai ser maravilhoso. Então, nos próximos vídeos, nós iremos falar sobre as 7 trombetas, que são exatamente os 7 selos, são semelhantes, e nós vamos aprender cada dia mais, e que Deus possa abençoar a sua vida e ao seu coração. E que Deus te abençoe de maneira poderosa. Shalom, fique com Deus e até o próximo vídeo.